Diz assim o texto: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, te damos graças nesta manhã por esse local adequado, o qual separamos um tempo da nossa semana, de tantos afazeres, de tantas prioridades, mas agora paramos nessa manhã para cultuar o teu santo nome. Chegamos aqui para sermos edificados pela comunhão dos santos, pela ministração dos cânticos, pela oração, pela celebração da vida dessa linda criança consagrada ao Senhor nessa manhã. E agora, ao abrirmos a tua palavra, pedimos que o teu Espírito fale conosco. Que a tua palavra, que ela é lâmpada, ela é luz, ela possa iluminar, Senhor, a nossa mente e inclinar o nosso coração na direção daquilo que não somente satisfaz o nosso coração, mas acima de tudo, o teu coração. Fala a cada coração aqui presente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Talvez uma das perseguições, dos anseios mais agudos na vida de qualquer pessoa é a busca de satisfação plena. Todos nós queremos encontrar em algum momento da nossa vida, e se possível fosse, durante toda a nossa caminhada, um nível de contentamento que nos conduziria a uma vida abundante. Há uma promessa da parte do Senhor. Ele disse que Ele seria o único capaz de nos dar vida e vida em abundância. Dentro dessa perseguição de contentamento, de procurar ser feliz, porque todo mundo quer ser feliz. Eu não conheço ninguém que tenha o objetivo de ser infeliz. Eu não conheço uma pessoa que diz assim: não, eu quero viver, mas eu quero ser infeliz. Não, eu quero trabalhar, mas eu não quero dar certo. Eu quero casar, mas eu quero viver um inferno. Não existe isso. Conhece alguém que... Não existe. Só manda internar. Normalmente a pessoa casa com aspirações de viver uma vida feliz. Ele começa um trabalho porque ele quer ser realizado. Essa aspiração da vida faz parte de um anseio natural de cada um de nós. É por isso que as pessoas estão sempre perseguindo caminhos para a felicidade. Muita gente. As religiões, tantas estas espalhadas pela face da terra, todas elas apontam para uma direção de contentamento, de felicidade. Mas a verdade é que o contentamento não é algo natural na vida do homem. Naturalmente, nós somos pessoas insatisfeitas. Naturalmente, a nossa natureza, ela é uma natureza insatisfeita e ela é revelada desde o início no Éden ainda.
antes da queda. Porque Deus havia dado ao homem que liberdade para comer de todo fruto. Pode comer à vontade. Todas as árvores que vocês veem no jardim são frutíferas, vocês podem pegar o fruto que for. Vocês só não vão comer uma. Adivinha qual que eles foram comer? Aquela. Por quê? Porque parece que há uma inclinação natural da gente não estar satisfeito com o que tem. Nós projetamos a nossa felicidade, a nossa satisfação, a coisas que ainda não possuímos. E nós vivemos quase que num discurso cíclico, afirmando, o dia que eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. O dia que, por exemplo, tem casais, tem pessoas que entram no casamento já com a perspectiva completamente errada. Diz assim, não, quando eu casar, eu vou ser feliz. Não, você tem que casar sendo feliz. Porque se você entrar no casamento infeliz, você vai fazer do outro infeliz também. Mas nós projetamos para um futuro ideal. O dia que eu conseguir aquilo, o dia que eu conseguir comprar aquilo outro, o dia que eu conseguir me formar, o dia que eu conseguir o trabalho que eu tanto desejo. Há uma insatisfação que conduz a nossa alma e que nos leva a viver uma vida muito aquém do contentamento que Deus tem para nós. Hoje de manhã, eu queria, de uma maneira muito simples, mas fundamentada nas Escrituras, te levar a um entendimento um pouco mais profundo do que é o contentamento bíblico. O que é viver contente? Viver contente é algo que você aprende. Tanto é que o apóstolo Paulo, um homem, e você precisa entender de que essa carta é escrita já na última etapa do seu ministério. Tanto é que naquilo que ele escreve, ele diz, eu já tenho muita experiência. Ele já tinha vivido muitas coisas. Ele já tinha enfrentado outras situações. E ele afirma dentro dessa carta que o contentamento é algo que ele teve que aprender. Não é natural. Eu preciso aprender a viver contente. Porque tem gente que por mais que ele tenha, ele nunca está satisfeito. Tem gente que projeta um futuro ideal baseado em situações que você sempre está jogando para o futuro. A possibilidade de viver uma vida feliz. E eu queria que você, se tiver uma caneta, por favor, me acompanhe nessa manhã. Eu queria que você sublinhasse aí na sua Bíblia, no versículo 11, exatamente essa expressão do apóstolo. Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi. O contentamento é um aprendizado. Eu preciso aprender. É algo que precisa ser ensinado a mim. E, infelizmente, muitos de nós, e eu estou aqui não de uma forma categórica, mas mais como ilustração, colocando para você que muitos de nós vivemos numa sociedade e às vezes fomos criados ou ensinamos os nossos filhos que o contentamento é baseado naquilo que temos ou deixamos de ter. Nós, às vezes, para satisfazer o desejo desenfreado de um filho, de uma filha, ou até mesmo os nossos próprios desejos. Eu nunca me esqueço de uma ilustração, uma vez, de uma moça que disse que estava muito depressiva, então ela precisava ir para o shopping. Porque a depressão dela, ela era diminuída pelas compras que ela fazia. Ela vivia um contentamento mentiroso. Ela se deixava consumir pelo sistema capitalista que impera nos nossos dias, afirmando que o fato de ter muitas coisas é segredo de felicidade e contentamento. Eu já entrei em casas muito luxuosas em que não havia contentamento nenhum. E já entrei em casas muito simples, aonde havia uma plena satisfação na alma de todos aqueles que ali estavam. Paulo quer nos remeter a essa reflexão muito profunda para nos ajudar na nossa caminhada, porque talvez você tenha entrado aqui hoje de manhã, você esteja vivendo a sua vida em busca de um contentamento. Você quer viver feliz, você quer ter vida plena, você quer estar contente. Você quer estar contente não apenas hoje, mas você quer viver contente. A aplicação que o apóstolo faz é exatamente essa, ele diz, eu aprendi a viver contente. Há uma diferença entre aprender a viver e aprender a estar contente. Viver contente faz parte da nossa rotina.
Eu vivo contente independente daquilo que aconteça. Porque o contentamento ele pode ser algo pontual. Eu estou contente por causa de algo que aconteceu. Mas se isso não tivesse acontecido, eu não estaria contente. Por isso hoje de manhã, eu quero te dar algumas dicas de como aprender a viver contente. Quem aqui quer viver contente? Levanta a mão. Quem não quer, vem depois do culto, nós vamos orar por você. Porque realmente você está com mais problema do que nós imaginávamos. Todo mundo quer viver contente. Eu quero te dar algumas dicas para você aprender a viver contente. Primeira delas, aprenda a não se comparar com os outros. Um dos grandes problemas que nos leva a viver uma vida descontente é a comparação. Vivemos numa sociedade comparativa. O que ele tem eu não tenho, o que ela pode eu não posso, o que ela faz eu não consigo fazer. E se tem uma coisa nociva para a satisfação da nossa alma, é a comparação. Todas as vezes que você se compara com alguém, você corre pelo menos 2 riscos. Primeiro, se tornar orgulhoso. Porque você vai achar que é melhor do que o outro e vai achar que é o rei da cocada preta. Você vai achar que está por cima. Você vai achar que é o melhor que os outros. Você vai achar que você é o suprassumo que existe na sociedade. Ou então você vai correr um segundo risco. O segundo risco é que você se tornaria uma pessoa invejosa. Porque você tem menos do que o outro tem. Não existe bênção na comparação. Muitas famílias vivem e casais vivem crises por falta de um contentamento e satisfação no casamento, dentro do matrimônio, exatamente por quê? Um compara a realidade e a vida de um com outros amigos. Porque o marido da minha amiga, ele leva ela pelo menos uma vez por semana para jantar. E você, seu mão de vaca, você não me leva nem uma vez por ano. Qual é o problema? Você coloca a projeção daquilo que é o ideal para a sua vida de acordo com a vida de uma outra pessoa. É igual um homem diz assim: você, minha filha, você viu a esposa de fulano de tal? Esposa de fulano de tal, aonde quer que ele esteja, ela é carinhosa com ele. Não perde uma oportunidade de fazer um cafuné na cabeça dele. E você, a única vez que levanta a mão é para me dar uns tapas. E você começa a se comparar. Aí o que acontece? Você coloca a projeção daquilo que você acha ideal na vida do outro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não existe ambiente ideal e perfeito. Todas as vezes que você se compara com a realidade daquilo que uma outra pessoa está vivendo, você está sendo enganado pelas aparências, e as aparências enganam. Nem tudo é aquilo que você imagina. Você não sabe as lutas, você não conhece os dilemas, você não conhece as dificuldades, as privações que um ou outro vivem, e você não pode correr esse risco de se comparar. Quando você começa a fazer essa comparação, o seu casamento vive sempre na perspectiva daquilo que o outro vive e não daquilo que você pode viver. Eu creio que o segredo de uma vida feliz dentro de uma família está em você entender de que Deus tem um plano para você. Deus te deu esse marido, Deus te deu essa esposa, Deus lhe deu seus filhos. Todas as vezes que você entende que a plenitude da vontade de Deus se cumprirá naquilo que Ele lhe entregou, você vai aprender a viver contente. Não tem como você viver comparando. Primeiro porque é o seguinte: uma pessoa, por mais que ela se compare com alguém, sempre vai ter alguém mais bonito que você. É verdade, gente. Porque tem gente que se acha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: tem alguém que se acha mais do que você. As pessoas dizem assim: não, outra coisa, não, eu sou inteligente. Fica tranquilo. Tem mais inteligente que você. E se você joga essa comparação, você se complica. Quando a gente se compara, a gente entra numa situação muito perigosa. Porque o que a gente vai querer viver? Nós não vamos estar vivendo a vida que Deus nos deu. Nós vamos estar vivendo a vida do outro. E todas as vezes que eu desejo viver a vida do outro, eu estou pecando. Eu estou dizendo: Senhor, eu não sou grato por aquilo que o Senhor está me concedendo hoje. Se eu pudesse, eu trocaria a minha realidade com a vida de outra pessoa. E isso que você faz nada mais é do que dizer para Deus: eu não estou satisfeito com o teu plano na minha vida. Eu prefiro que o Senhor fizesse na minha vida o que o Senhor está fazendo na vida do outro.
E aí você está literalmente dizendo para Deus que Ele não sabe o que Ele está fazendo, que os pensamentos dele a respeito da sua vida não são ideais, que aquilo que o Senhor sonhou para você não é o melhor, e isso é pecado. Para viver uma vida contente, eu tenho que aprender a viver contente. Paulo fala sobre essa situação de ensinar a viver contente, pelo menos expondo 3 erros que comumente nós cometemos. Pelo menos. Primeiro deles, eu preciso ter o que os outros têm para eu ser feliz. Verdade ou não? Não faz sacada de santo para mim. Porque está todo mundo dizendo, imagina, eu? Pensa num homem contente, pastor. É verdade, normalmente nós entramos dentro dessa planilha, essa é a cartilha. Eu preciso ter o que o outro tem para eu ser feliz. O dia que eu tiver o que o outro tem, normalmente você diz assim, fulano está rindo à toa. Também, trabalhando onde trabalha, casado com quem é casado, morando onde mora, ganhando o que ganha. Até eu ia ser contente. Você projeta, esse é um erro, isso é mentira. Você não precisa ter o que o outro tem para ser feliz. Segunda coisa, é bem didático, viu, gente? Na mensagem, é assim, uma aula para você hoje de manhã. Segunda coisa, todo mundo tem que gostar de mim para eu ser feliz. Dançou. Eu preciso te dar uma notícia. Segura aí, pega na mão de quem está do seu lado. Nem todo mundo gosta de você. É verdade, pastor. Sabia disso? Não, verdade. Porque tem gente que diz assim, todo mundo tem que gostar de mim. Queridos, isso é impossível. Porque nós somos seres com características, temperamentos diferentes. Nós temos gostos diferentes. Tem gente que gosta de comida de um jeito, o outro gosta de outra. Graças a Deus, por isso que tem muito restaurante na cidade. Você imagina se todo mundo só gostasse de arroz com feijão, bife e batata frita. O que ia ser do cara que vende comida japonesa? Não ia rolar. O cara que vende massa italiana. Não tem jeito de agradar todo mundo. A gente projeta um ideal de contentamento se a gente tiver a aprovação dos outros. E aí tem gente que fica se comiserando, vivendo numa situação infeliz, dizendo assim, fulano não gosta de mim. Essa vida... Querido, eu aprendi uma coisa. Preste atenção, isso aqui é uma aula, isso aqui nem em Oxford você ia aprender. Isso aqui é uma profundidade de Cambridge para a sua vida hoje de manhã. Aprenda, há 3 tipos de pessoas na sua vida. Anota aí, 3. Uma que nunca vai gostar de você. Não tem jeito. Você pode tratar ela bem. Você pode fazer o melhor. Você pode dar mimo para ela. Você pode sorrir para ela. Ela decidiu que não gosta de você. Ela não foi com a sua cara. Você já usou essa expressão? Não fui com a cara daquela pessoa. Você não vai gostar, você até força a gostar. Mas lá no índice você diz, não gosto. É mais forte do que eu. Segundo tipo de pessoa. Tem gente que vai gostar de você de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando ele é legal. De vez em quando eu vou com a cara dele. Quando a situação lhe é favorável, há um grupo de pessoas que vai gostar de você de vez. Agora há um terceiro grupo de pessoas que gosta de você, independente do que aconteça. Conhece gente assim? É a música do Tiririca. Ele não vale nada, mas é meu amigo. E não tem jeito, ele gosta de você. Não sei, rapaz, ele não vale nada, mas eu gosto dele. Viu? Ele é chato, ele é uma pedra no sapato, mas eu gosto desse miserável. Essa é a realidade da vida. E se a gente não aprender a enxergar isso, por que eu estou... Gente, não estou aqui dizendo, você acha que Paulo era querido por todos? Não, Paulo era amado. Paulo, todo lugar que ele ia, as pessoas o recebiam de braços abertos. Ele era um servo de Deus, apóstolo.
Ele pregava o evangelho. Todas as vezes que ele entrava numa cidade, havia uma banda esperando para tocar uma música. Olha o apóstolo, meu irmão, tinha dia que ele saía era apedrejado. Ele teve que fugir de uma cidade num cesto. Nem todo mundo gostava de Paulo. Mas Paulo entendia de que o segredo para viver uma vida contente não estava em quem gostava ou quem deixava de gostar dele. Eu conheço gente que vive crise. Ela precisa, aí ela vive uma mentira, porque ela não vive para viver feliz. Ela vive para convencer os outros a gostarem dela. Ah, eu preciso fazer o pessoal gostar de mim. Aí você faz tipo. Você faz tipo. Você está com raiva, mas você está rindo. É igual política em campanha. Você acha que aquele pessoal está feliz toda vez que sobe no palanque? Ele está com raiva. Tem um filme, se não me falha, ele é um filme americano, que ele conta a história de uma campanha de um político muito antipático. E ele recebe aulas de um guru que o ensina a ganhar a simpatia das pessoas. E ele, assim, sempre sisudo, ele sempre mal-humorado. E o guru ensina a subir no palanque. Todas as vezes que ele subia, ele se transformava. Até que no final da história, ele não aguenta aquilo, porque as pessoas começam a perceber de que nada daquilo é verdadeiro, que tudo aquilo é uma mentira. E o final do filme é de que ele se revela, e diz, quer saber de uma coisa? Ele acaba ganhando a eleição, porque as pessoas descobrem de que ele realmente é igual a todo mundo. As pessoas sabem. Você não precisa ter essa perspectiva de contentamento fundamentada no que os outros vão pedir. Então, esse é o segundo erro que a gente comete. Terceiro erro que a gente comete. Ter mais vai me fazer feliz. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Porque tem gente que projeta o contentamento e a felicidade num futuro ideal e desejoso. O dia que, quando eu tiver aquilo, quando acontecer aquilo outro. Como é que eu aprendo de que tudo isso é mentira? Vamos lá para o texto. No verso de número 11 ainda, o apóstolo diz assim: eu aprendi a viver contente, e ele coloca a realidade do contentamento dele. Ele diz em toda e qualquer situação. Agora, ele coloca a situação de uma forma muito antagônica. São extremos. Ele diz, eu sei estar humilhado e eu também ser honrado. Esse é o segredo do contentamento. E eu quero dizer algo para você aqui. O segredo de viver uma vida contente, uma vida plena, é quando você aprende a se adaptar às mudanças da vida. Quando eu aprendo a me adaptar às mudanças, porque nem todo vento é favorável. Tem gente que vive meses felizes, meses de desespero, meses de infelicidade, meses de miséria, aí de vez em quando ele fica feliz. Não, isso não é viver contente. Isso é ter estações de contentamento. O que Deus tem para a sua vida em Cristo Jesus é muito mais do que isso. Porque o que você está dizendo é o seguinte: se a situação me for ideal, se ela for favorável, aí então eu posso estar contente. Mas se a situação não for aquilo que eu desejo, eu vou me tornar uma pessoa murmuradora, que reclama, que se queixa e que deixa de entender de que Deus tem um projeto para a minha vida. Aí Paulo diz, eu sei, olha só, ele diz assim, eu sei, eu aprendi a em alguns lugares ser honrado, mas em outros lugares a ser humilhado. A vida é assim. A gente sabe muito bem de que tudo muda na vida. Tem momentos que você está muito feliz porque você conseguiu um bom emprego, porque você conseguiu um excelente salário, porque você recebeu uma promoção e você tem que festejar mesmo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E se você perder o emprego? E se você não tiver mais a renda que você tem? Qual seria a sua reação diante da vida? Murmuração? Infelizmente você não aprendeu a viver contente. Paulo está dizendo o seguinte, eu já tive de tudo, eu já vivi os extremos. Porque na vida todo mundo, meu irmão, você pode ter entrado aqui hoje de manhã dizendo assim, não mudou nada na minha vida. Mudou. O tempo passou. Basta você pegar uma foto sua de alguns anos atrás, você vai ver que mudou muita coisa. Mudou bastante.
os dígitos da balança mudaram. É ou não é? Muda na vida. Alegria. Tem gente que, às vezes eu converso com alguns casais, e eu acompanho gente há muitos anos no ministério, e eu fico olhando para a realidade de algumas famílias, de que quando o casal entra apaixonado na igreja, com aquele sorriso lindo, ela toda assim, tal, e ele trêmulo, com as mãos suadas, com as mãos, tudo aquilo é lindo, mas vai passar. Vai passar. Há uma mutação, há uma adaptação. Você imagine se um casal projeta o contentamento dele de vida a dois por aquilo que eles estão vivendo no início do casamento. Sabe o que vai acontecer? O restante da vida a dois vai ser um inferno. Porque tudo aquilo que eles estão vivendo na flor da juventude, no ápice da paixão, vai mudar, meu irmão. Vai ter hora que não tem jeito, né? O abraço fogoso, não tem mais. De vez em quando ele aparece, e você já sabe que é assim que funciona. O amor, o contentamento, ele tem que dizer, eu tive momentos de alegria naquela época, agora eu vejo às vezes os meus pais com os netas em casa, eu fico vendo aquilo, são momentos de contentamento, eles não têm mais os filhos em casa, nós perdemos o meu irmão há 3 anos e meio atrás, foi um momento de dificuldade, mas a gente tem que aprender que Deus provê situações ideais para a nossa vida, para que possamos viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho que me adaptar às mudanças, porque senão você vai se tornar um filho mimado. E o que tem de filho mimado hoje no reino de Deus não é brincadeira. E você vai correr o risco de viver aquilo que Paulo escreve aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 10, de que a razão pela qual o povo pereceu no deserto, qual foi? Queixa, murmuração. Agora não tem mais isso, nós tínhamos comida no Egito, nós tínhamos situação, nós tínhamos casa, nós tínhamos teto. Eles não estavam entendendo de que havia um projeto em andamento. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje de manhã, e por favor entenda aquilo que eu quero que você receba nesta hora. Há um projeto de Deus em andamento na sua vida. Deus tem algo para você, aprenda a estar contente hoje. Aquilo que você está vivendo hoje nada mais é do que a pavimentação de uma estrada que vai levá-lo a um futuro melhor da parte de Deus para a sua vida. Eu tenho que aprender a viver dessa maneira. É por isso que Paulo diz, queridos, eu aprendi a estar humilhado de tudo e em todas as circunstâncias. Olha o versículo 12. Eu já tenho experiência. Eu sei o que faltou. Eu sei que tive fome. Eu já tive muita abundância, mas eu também já tive escassez. Agora olha o segredo do apóstolo, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as vezes que eu ouço esse versículo ser pregado, ele é pensado fora do seu contexto. Todo mundo pega esse versículo para falar de triunfalismo espiritual. Vou pisar no capeta, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vou vencer esse gigante, tudo eu posso naquele que me fortalece. Desculpa frustrar a tua espiritualidade vitoriosa. Não é nada disso que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo o seguinte, de que eu não preciso ter tudo, Jesus é meu tudo. Pode me faltar todas as coisas, Cristo é suficiente para mim. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu aprendi a viver contente, porque a minha ampla suficiência não vem das coisas, vem de Deus. Por mais que as portas se fechem, eu não preciso reclamar, não me é permitido murmurar. Por quê? Porque eu posso enfrentar essa luta no poder e na graça daquele que me fortalece. Paulo está dizendo o seguinte, nos momentos de dificuldade, a minha fonte de ânimo e contentamento não estava nas coisas, estava em quem? Em Jesus. A mensagem hoje pregada, na maioria dos púlpitos desse país, apresenta um princípio completamente contrário. De que você traz as suas aspirações materiais para a igreja. E aí você pede para que Deus supra as suas aspirações materiais, porque o dia que você tiver as tuas aspirações materiais supridas, você vai dar glória, você vai vir dar um testemunho, você vai contar a bênção, você vai dizer o seu milagre. Paulo está dizendo o seguinte, eu aprendi a viver contente, tendo muito ou não tendo nada. Eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado, porque eu aprendi uma coisa,
quem é o sustento da minha vida e que me faz viver feliz todos os dias, não são as coisas, não são as situações, muito menos as circunstâncias. É o poder de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que me faz capaz. Olha o que ele diz: eu tudo posso. Eu posso viver contente se a minha vida estiver sustentada em Cristo. Eu posso viver contente, mesmo que eu não tenha tudo que eu desejo, porque tudo que eu preciso para viver contente é uma vida fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz. Ele diz: queridos, eu tudo posso. E olha só, você, se for bom de português, mas mesmo se não for, você vai entender. Você vai entender de que o versículo 13, ele não está isolado do contexto. O versículo 13 é o complemento de uma reflexão dentro de um contexto. Está na sua Bíblia aí ou não? Está assim ou não? Tanto é que o versículo 11 a 13 é uma ideia só. Quando ele pega o versículo 12 em diante, ele diz: queridos, tanto sei estar humilhado, sei estar honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência de fartura, de fome, de abundância, de escassez, ponto e vírgula, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo: as situações adversas não vão roubar a minha verdadeira fonte de alegria, que é Jesus Cristo. Todas as vezes que você coloca a sua esperança de contentamento nas coisas, você está dizendo explicitamente para Deus: o Senhor não é suficiente para mim. A tua vida em mim não basta. Eu preciso ter coisas, porque se eu não tiver coisas, eu não vou estar feliz. Você está dizendo para Jesus: Jesus, tu não és suficiente para a minha vida. A salvação que eu tenho em ti não basta. A esperança de uma vida eterna não é o suficiente que eu preciso para viver contente. Ah, Jesus, não, se eu não tiver coisas favoráveis acontecendo para mim, não está bom, não está favorável, como está dizendo por aí, né? Não está tranquilo, não está favorável. Querido, se a gente pudesse pegar e entender isso hoje de manhã, é de que você precisa ter uma plena convicção nessa manhã, de que por mais que nada esteja favorável na sua vida, por mais que portas estejam fechadas e por mais que você esteja vivendo um momento difícil da sua vida, em qualquer área que for, saiba, em Cristo Jesus, você pode viver uma vida contente, uma vida plena, uma vida abundante, porque o evangelho apresentado por Jesus Cristo não é um evangelho materialista, não é um evangelho de consumismo desenfreado, que diz: olha, as portas vão se abrir, um milagre vai acontecer. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa manhã, talvez uma das grandes frustrações que hoje toma conta do coração de Deus, é as pessoas terem construído para si um bezerro de ouro, é colocado dentro daquilo que eles caminham dentro da igreja, uma perspectiva completamente fora da cruz, centrada na pessoa de Cristo Jesus. Paulo diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. No meio das minhas lutas, Jesus vai te fortalecer. Quando não tiver nada, tenha Jesus. Jesus é tudo. Eu nunca vou me esquecer de um devocional, ele marcou tanto a minha vida. Eu trabalhava numa empresa e eu recebi um devocional chamado Cada Dia. Quem conhece o Cada Dia? Cada Dia é um devocional antigo, que era, não sei se ele ainda é impresso pela LPC, que é a Casa de Literatura das Igrejas Presbiterianas. De vez em quando nós distribuímos ele aqui, e pelo menos no final de ano, nós temos, esse ano não deu, mas normalmente nós tínhamos um bom hábito de distribuir o Cada Dia do mês de dezembro. E eu estava passando um momento difícil, eu estava passando um momento de privação, um momento de luta, de questões muito particulares, e eu estava buscando em Deus algumas situações. Eu comecei a folhear aquele devocionário que foi me entregue. Alguma pessoa, crente na empresa, distribuiu, colocou um sobre cada mesa. Eu me lembro que eu peguei aquele devocional e caiu numa situação que contava a história do autor de um dos hinos mais lindos que existe, que é o Sou Feliz. Ele era um advogado renomado, que converteu-se sobre o ministério de Dwight Moody. Eles eram de Chicago, Moody era de Chicago, inclusive o Instituto Moody ainda é em Chicago. Moody foi um dos maiores evangelistas do século XVIII. E ele entregou a sua vida a Cristo. Ele era um homem muito rico. Ele comprou uma propriedade numa região de expansão em Chicago.
Naquele ano que ele se converte, houve o grande incêndio. Quem conhece um pouco de história sabe do que eu estou falando. Houve o grande incêndio na cidade de Chicago, em meados de 1800, que destruiu boa parte da cidade. E a região da cidade aonde foi destruída, qual foi? Exatamente aonde aquele recém-convertido advogado havia colocado boa parte do seu investimento. Não bastasse isso, pouco tempo antes ele havia perdido seu único filho homem. Ele havia morrido. Ele havia planejado uma viagem com a sua esposa e mais 4 filhas para a Europa. E por conta de uma situação de trabalho, eles iam todos viajar juntos. Ele precisou ficar. Mas o que ele fez? Como as passagens já estavam compradas, ele enviou à frente a sua esposa e as suas 4 filhas. Um naufrágio acontece. Depois de algum tempo chega um telegrama assinado pela sua esposa dizendo: salva, mas só. Morreram as 4 filhas. Perde um filho, perde a sua fonte de investimento, perde a sua herança, suas 4 filhas. Ele pega o próximo navio para ir encontrar-se com a sua esposa, que havia encontrado abrigo no país de Gales. E no meio da jornada, o comandante avisa-o de que foi exatamente naquele ponto aonde havia acontecido o naufrágio. E as suas 4 filhas haviam morrido afogadas. Naquele momento ele olha para a dimensão do mar. Ele olha para o passado, aquilo que ele havia perdido. Mas o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração de uma maneira tão profunda, de que ele entende, de que o segredo de uma vida plena não era nas coisas que ele tinha, nem nas coisas que ele havia perdido. O segredo da sua vida estava na viva esperança que existe em Cristo Jesus. Ele havia entregado não só os seus dias na terra, mas toda a sua eternidade nas mãos de um Deus que não falha nunca. Ali, ele compõe um dos hinos mais lindos que já foram escritos dentro do inário evangélico. Ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Ele diz: sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Paulo diz, e ele termina a sua aplicação à igreja, aos filipenses, dizendo, lá no verso de número 19, queridos, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele vai suprir. Mas eu preciso aprender a viver contente. Talvez hoje de manhã você tenha chegado aqui e você entrou com um espírito murmurador, de comparação, projetando o ideal para a sua vida em algo longe daquilo que Deus tem para você, e você tem vivido uma vida infeliz. Você tem feito pessoas que caminham ao seu lado infeliz, porque você quer viver a vida que os outros têm e não a vida que Deus tem para você. Hoje de manhã, Cristo te trouxe aqui para que você entenda, Ele é tudo que você precisa. O devocionário termina com uma simples frase: quando tudo mais falta, Jesus basta. Quando tudo mais falta, Jesus basta. Ele é tudo que você precisa. Para viver uma vida contente, você precisa ter certeza da sua salvação e entender de que Deus está no controle de todas as coisas.